Bom, eu gravei esse vídeo agora para ler e interpretar a parábola das bodas. Bom, como eu sempre faço, eu vou ler primeiro e depois eu vou lendo de novo e explicando o sentido. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois estão cevados, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Ele, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, agora eu vou ler de novo e tentar traduzir ela. Bom, o rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. As bodas é o último dia. Como diz lá em Apocalipse, a ceia do Cordeiro, o grande julgamento. Lá em Mateus se refere. Mas estes não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Por que se não quiseram vir? Não aceitaram o testemunho que Jesus trouxe. Como ele diz, traga o testemunho lá do alto do que ele viu, e ninguém aceita o seu testemunho. Esse testemunho de Jesus ele é dado através do batismo. As pessoas não aceitaram o verdadeiro batismo, que hoje não existe, certo? Eles não aceitaram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Bom, porque esse testemunho que Jesus traz, ele ensina a pessoa a dar fruto. Esse testemunho que Jesus trouxe era dado no batismo. Quando João Batista falava sobre a árvore, não der fruto, será cortada e lançada ao fogo, está dizendo aqui que eles foram incendiados. Por quê? Porque eles não passaram a dar fruto, não aceitaram o ensinamento que foi trazido por Jesus.
de dividir tudo que tinha, que ele tinha, fazer a caridade, fazer o bem. E é impossível ele entrar no reino de Deus, ou seja, se ele safou, tudo queimado. Jesus não disse ao jovem rico que se ele dividisse tudo que tinha com os pobres, ele acumularia tesouro lá no céu. Ele não quis, então Jesus que era impossível. Se não guardar o testemunho que Jesus trouxe, é impossível alguém entrar no reino de Deus. Jesus deu o exemplo de Zaqueu, que era o mal, certo? Porque aqui diz também na parábola que chamou o mal e os bons. E todos que aceitaram aquele testemunho, viver segundo aquele testemunho de Jesus, se vestiram de linho finíssimo, roupa para a festa resplandecente. Zaqueu era o mal, Jesus disse, matou todos, a parábola diz, e depois foi lá e pegou todos, bons e maus, e levou para a ceia, para o grande julgamento, no último dia. Como diz lá no grande julgamento, o que é que vai ser julgado no grande julgamento? Quando eu tive fome, tu me deste comer, tive sede, tu me deste beber. E os justos, esses serão justos. Veja o que é a roupa de festa. Como é que veste a roupa de festa? A roupa limpa de festa, como diz na parábola. Da esmola do que tiver, de tudo vos será limpo. Em Isaías, se fizer a caridade, o bem ao necessitado, ainda seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, deixarei branco como a neve. Esses são o que se veste para a ceia, as bodas do rei ou do cordeiro, como diz no Apocalipse. Mas aquele povo não aceitou, aqueles não aceitaram. Por isso Jesus fala que prostitutas precedem no reino de Deus. Na frente de muitos que ouvem e pregam a palavra. Que esses que ouvem e pregam a palavra não vivem na justiça de Deus. Que é o amor, essa é a justiça de Deus, que é o testemunho de Jesus. E teve prostituta que quando João Batista veio no caminho da justiça, mas para você entender o que é o caminho da justiça, a palavra de Deus explica o que é a justiça de Deus. Olha, é assim, a justiça de Deus distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Era isso que João Batista ensinava. Era esse o testemunho que Jesus dava. Tanto é que as parábolas que eu estou traduzindo, todas chegam a esse ponto, de caridade, de amor. Eu vou ler aqui em Apocalipse, para a gente entender. O que é a roupa da festa? Veja. Alegremos, exaltemos e demos a glória, porque estão chegadas as bodas do Cordeiro. Essa, como semelhante à parábola que Jesus contou ali. Naquela parábola falava sobre as bodas do rei. Essa daqui é do Cordeiro, cuja esposa, são os convidados, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro. Agora preste atenção no que é essa roupa que o povo vestiu para ir para a festa do rei, ou do Cordeiro, que dá a mesma coisa. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Atos de amor, boas obras, que justificam para a vida eterna. Quando ele diz que convide os maus e os bons, ou seja, o mau, o pecador, todos, deu o convite a eles. Certo? Se eles aceitarem, eles virão para a festa. Eles aceitaram esse convite e se vestiram desse linho fino, que passaram a cometer atos de justiça. Mas os que eram crentes, os que eram da igreja mesmo, ou seja, do reino mesmo, nenhum aceitou a verdade quando Jesus trouxe. Não quiseram aceitar se vestir com essa roupa limpa. E continuaram do jeito que eram. Ninguém aceitou. Por isso que quem aceitou mais foi os pecadores que aceitaram mais Jesus. Por que os crentes não aceitaram? Porque fizeram dogmas das suas religiões. O orgulho tomou conta deles. E quando vinha um carpinteiro, porque todos que vieram em nome de Deus foram, a maioria, todas pessoas simples.
os profetas, e eles não aceitavam que alguém que não era nada chegasse a ensinar só eles que se achavam muito grande. Então, não aceitavam a verdade. Então serão todos queimados por causa disso. Não aceitaram o convite para a festa do rei. E as prostitutas, outros grandes pecadores, aceitaram e mudaram de vida. E passaram a dar fruto digno de arrependimento. Aí tem uma partezinha que diz lá na parábola que todos lá estavam tudo vestidos de roupa de festa, ataviados, vamos dizer assim. Quando o rei olhou, tinha um todo sujo, com a roupa toda suja. Então o rei perguntou a ele: como você entrou aqui desse jeito? E ele ficou mudo, ele não respondeu nada. Então o rei disse aos seus servos: amarrem ele, pés e mãos, e joguem lá fora, onde há choro e ranger de dente. Porque ele não praticou a caridade. Então ele estava sujo. Da esmola do que tiver, tudo vos será limpo. Distribuiu Deus por a sua justiça, permanece para sempre. Se você fizer o bem, a caridade, ainda que seus pecados vermelhos como a escarlate, deixarem branco como a neve, ele não fazia o bem, ele não fazia a caridade. Não porque de ser crente ou ser ateu, não. Essa questão não tem nada a ver de ser crente ou ser ateu. Por exemplo, o samaritano, nós não iríamos dizer que ele seria um crente em Deus. Ele podia ser um crente porque ele tinha as crenças dele, que ele adorava imagens. Mas ele não era um crente em Deus. Mas ele se ataviou com a roupa limpa, com os atos de justiça que ele praticou. E ele seria um daqueles que estaria na festa, na ceia, nas bodas do Cordeiro. Então a explicação para essa parábola das vestes limpas que nós devemos vestir é essa. Atos de amor, porque o amor apaga multidões de pecado. E esse é o testemunho que Jesus trouxe.